Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos apresentar o nosso trabalho de CFD, a parte 1. A dupla sou eu, Júlia Ferreira da Silva e Lucas Araújo de Almeida. Bom, para começar, vamos fazer um sumário, um resumo do que a gente vai falar nessa apresentação. Nós vamos começar fazendo uma introdução, mostrando o problema que a gente simulou, que a gente resolveu, que a gente analisou. Depois a gente vai fazer um estudo de malha, em que a gente vê malhas diferentes, né, e estudos diferentes em cima do mesmo problema para resolver e simular. Depois os parâmetros de simulação que a gente utilizou, os resultados que a gente obteve, a validação desses resultados e, por fim, uma conclusão. Bom, o trabalho em questão consiste na simulação e análise dos resultados de um fluxo de ar através de uma dada geometria. A geometria é essa, como vocês podem ver. Na parte de baixo, onde tem essa seta escrito inlet, é onde o ar entra a uma velocidade de 6 metros por segundo. O fluido é o ar a 15 graus Celsius. Nós temos duas saídas. O ar ele vem e sai pela saída 1 e pela saída 2, como nós vamos ainda analisar o fluxo de ar. Mas nós temos duas possíveis saídas e, como hipótese, né, a gente colocou que a pressão nas duas saídas é de 0 bar. Além disso, nós consideramos o fluido, o ar, um fluido newtoniano, com um escoamento incompressível, em regime permanente, e o sistema diabático, ou seja, não há troca de calor. Com relação ao estudo da malha, primeiramente nós tentamos utilizar os elementos hexaédricos, porém, além de aumentar o custo computacional, ele não se adequava bem à complexidade da geometria, ele não resolvia bem, principalmente próximo às quinas da geometria. Então, nós optamos pela utilização dos elementos tetraédricos, nós geramos as 4 malhas com eles, e a parametrização, ou seja, para variar o refinamento da malha, foi com relação ao tamanho geral e de refinamento dos elementos. E, com relação aos refinamentos, primeiro o inflation próximo à parede, com transição suave, uma taxa de crescimento de 20% e 7 camadas. E o corpo de influência próximo à bifurcação, para poder capturar bem essa divisão de vazão que acontece ali. Então, nessa região, tem-se um tamanho de elemento menor. E bom, processo iterativo, primeiramente a gente resolve e depois a gente obtém um y+, porque depende da tensão de cisalhamento na parede. E, bom, analisando as 4 malhas, o y+, a gente utilizou o modelo KY e a gente observou que tinham y+, maiores que 300 em vários locais e menores do que 30, ou seja, não estava adequado essas malhas. Então, basicamente, qual foi a solução? Foi reduzir o valor de y da equação do y+, ou seja, reduzir o y+, arbitrando uma primeira camada de 6 milímetros, ou seja, utilizando o first layer thickness. E, enfim, agora, para as regiões que tem baixo y+, a gente usou a função scale WF para limitar o valor de y+ em 11,2, ou seja, não trazer valores muito baixos e prejudicar o modelo KY. Bom, aqui a primeira malha com tamanho geral de 0,18 no corpo de influência de 0,13, que é a malha de menos de 300 mil elementos. A malha de menos de 500 mil, de 0,14 e 0,11 no corpo de influência. De menos 700, 0,115 e 0,09 no corpo de influência, e maior que 900 de 0,1 e 0,075. E bom, para analisar a qualidade das malhas, a gente também analisou a ortogonalidade dos elementos, e a gente observou que a maioria dos elementos estavam com uma ortogonalidade maior do que 75%, então a gente julgou que todas as malhas estavam adequadas. Com relação aos parâmetros de simulação, a gente utilizou o modelo de turbulência KY, o modelo de parede Scalable WF, que a gente utilizou para solucionar baixos valores de y+, rugosidade de 0 micrômetros na parede, acoplamento das equações foi o coupled, né? E o máximo de iterações de 500 e critério de resíduo de 10 a menos 3, como foi proposto pelo professor. Parâmetros do modelo de turbulência e controle da solução foi default, o padrão do ANSYS. Vamos para os nossos resultados agora. Aqui a gente tem um vídeo que mostra como o nosso escoamento funciona. Basicamente, ele entra, entrada 1, ele bate aqui nessa primeira curva, que tem uma zona de recirculação, onde a pressão é maior e a velocidade menor. Aí aqui também tem outra zona de recirculação, o fluido ele vai acelerando
acelerando, acelerando. Bate aqui em cima, na parede de cima do bocal. Acelera e vai praticamente tudo para a saída 1. Quase nada para a saída 2. Aqui, ó, na saída 2 tem uma zona de recirculação. E aqui também a gente pode ver uma zona de recirculação. Bom, agora vamos para os critérios. Vamos estudar melhor esse fluido. Há um aumento da velocidade média ao passar pelo bocal. A gente restringe a área, aumenta a velocidade, como é o esperado aqui. Inércia das partículas do fluido, ou seja, quase todos vão para a saída 1 por causa da inércia. As partículas elas tendem a manter a quantidade de movimento na direção Y, que é a direção da saída 1. Por isso que a maioria vai para lá. Singularidade na zona, singularidade da curva, essa curva aqui, ó, que vai para a saída 2, cria uma zona de recirculação ali. Ali é desprendimento da camada limite, há um descolamento e começa uma recirculação ali. Algumas partículas, elas voltam e vão para a saída 1 e algumas vão e vão para a saída 2, são poucas. Após, no final da apresentação, a gente vai ver como é que é o perfil de velocidades nessa área aqui, nessa seção. Conservação de energia de Bernoulli. Bom, um pouco antes dessa curva para a saída 2, né, existe um aumento de velocidade. Esse aumento de velocidade causa uma diminuição de pressão ali. A pressão ali é um pouco menor. A gente vai ver isso também. Aqui é um corte no plano ZY, que a gente pode ver melhor o nosso perfil de velocidade, no nosso gradiente de velocidade. A área de entrada é 2 vezes maior do que a área da saída 1. Então, a gente espera, né, que a velocidade na saída 2 seja o dobro, praticamente. É o que a gente vê. Entrada de 6 aqui. E na saída, como está laranjinha, pega aqui, ó. Laranjinha está por volta de 12, 13. Que é o previsto, dado que a maioria vai para a saída 1. Vamos lá. A montante do bocal, ou seja, antes, há um desprendimento da camada limite e formação de uma zona de estagnação. Essa zona aqui, ó, que está logo atrás do meu mouse. Essa zona de recirculação, ela cria uma diminuição na área efetiva de passagem do fluido, ou seja, tem menos espaço para o fluido passar, então ele vai acelerar. Aqui, ó, aceleração do fluido antes de passar pelo bocal. E, além disso, existe uma assimetria do perfil de velocidades na saída 1. Aqui está laranjinha, aqui está verde, meio amarelo. Isso significa que o perfil está assimétrico, o que é esperado para um perfil de velocidades não desenvolvido. Aqui a gente tem o resultado de pressão, também no mesmo plano. Aqui a pressão na entrada, por volta de 124 Pascal, ela é maior, obviamente, do que na saída, que a gente estipulou como 0 bar, porque o fluido ele tem que vencer a perda de carga, né, da entrada para conseguir sair na saída com uma certa velocidade e pressão igual a 0. Repare que aqui, ó, na zona de recirculação, a pressão é menor. Aqui, que é uma zona de estagnação, que é onde o fluido bate, a pressão é bem maior. E aqui, bem na pontinha do bocal, dá para reparar que a velocidade é a mínima que a gente tem. Porque se a gente voltar lá, a gente vai ver que a velocidade aqui é a máxima. Aqui é outro esquema só para a gente ver de cima aqui, ó, outro plano YX. Para a gente ver que a velocidade realmente nesse ramo da saída 2 é 0. E a pressão, né, esse de cima é a velocidade, esse aqui é a pressão. A pressão aqui é 0 e a pressão antes do bocal é um pouco menor e a pressão na saída é maior. Vamos para a validação dos resultados. A gente fez 4 malhas, né? E a gente vai falar da vazão máxima. Na saída 1, praticamente os resultados foram os mesmos, ó. 36,4, 36,4, 36,37, 36,36, tudo quilogramas por segundo. Foram resultados bem próximos. A saída 2, 0,3, 0,28, 0,37, 0,38, considerando que o resultado é pequeno, aí a diferença é um pouco maior. Em questão de Y+, a gente analisou o Y+ máximo de cada malha, o Y+ mínimo de cada malha e o médio. O máximo da malha 1, 2, 3 e 4 foi 187, 201, 196, 203, ou seja, todos menores do que 300, como a gente queria. O Y mínimo de 1,38, 1,3, 0,9, 1,03. O Y médio, praticamente iguais, 53, 53, 54, 54.
Agora vamos falar da validação da sensibilidade da variação da vazão. Vou começar falando da vazão absoluta. Nesse gráfico, a gente te mostra a vazão absoluta. Os valores também, percentual de quanto que vai para cada saída. A gente pode ver aqui, ó, na primeira malha, 99,18% vai para a saída 1. Na malha 2, 99,22%. Saída 3, ó, malha 3, 99,98% vai para a saída 1. Quase nada vai para a saída 2. E na malha 4, 99,94% para a saída 1. Esse gráfico, ele mede a sensibilidade da variação da vazão mássica. Como assim? A gente pega um resultado e avalia com relação à malha anterior. Por isso que aqui, ó, em 300, não tem nada, é a primeira malha que a gente analisou. Com relação à anterior, na saída 1, a vazão mássica variou coisa de 0,04%. O 100% é como se fosse igual ao anterior. Aqui tá praticamente igual, 100,04, uma diferença bem pequena. Pode reparar que em todas as 4 malhas o resultado da vazão foi bem parecido, ó. 100,04%, 99,76%, 99,97%, quase não variou. Agora a saída 2 ela varia um pouco mais, olha. Do primeiro para o segundo já tem uma variação de 5% aqui praticamente. Mas aí ainda tá bom. O problema é da segunda para a terceira, que a variação é de 36%. O erro relativo, né, em relação ao anterior já é uma coisa mais gritante. Agora, da terceira para a quarta, foi uma diferença de 3%, ou seja, diminuiu. Diminuiu o erro com relação ao anterior. Como o valor absoluto ele é muito pequeno, qualquer variação no parâmetro, qualquer coisa que a gente muda já vai ter um significado maior no erro relativo da vazão mássica da saída 2. São perfis de velocidades e validação da malha. Nós podemos concluir que o perfil de velocidades é esperado. De acordo com o vídeo anterior, tem uma zona de recirculação na bifurcação, né, no caminho à direita, e é o que a gente observa aqui, uma zona com velocidades negativas, uma zona com velocidades positivas, e essas velocidades negativas vão para o fluxo principal e acaba fazendo com que se perca a vazão, né, que iria para a direita. E a gente pode observar também que as malhas elas vão caminhando para uma convergência, ou seja, a malha de 700 ela é bem próxima da malha de 900, mais do que a malha de 500 é de 700, de 300 é de 500. E a gente também pode observar isso pela raiz do erro quadrático médio, que foi de 0,062 para a malha 2, de 0,71 para 3 e para 4, ou seja, da malha 4 com relação à malha 3 já foi de 0,026, ou seja, dá para observar uma convergência de malha. E conclusão, né, com relação à geração da malha, a gente pode concluir que é uma etapa fundamental, afetou o nosso o desempenho do método, né, a solução do perfil de velocidades. Com relação ao Y+, também tem que ficar atento à geração da malha para se adequar ao modelo de turbulência. A vazão mássica também foi afetada pela qualidade da malha e é um parâmetro bem sensível, ou seja, requer uma atenção na hora de resolver aquela bifurcação. E convergência de malha, a gente pode concluir com relação à raiz do erro quadrático médio que a malha convergiu, tem uma convergência suficiente ali, tanto de forma qualitativa quanto quantitativa. E, bom, essa malha de 900 mil seria adequada.